Amém, irmãos? Bom dia, a paz de Cristo. Hoje nós vamos dar início à lição de número 11, que vai falar sobre a vida de Estevão. Antes disso, vamos orar. Nós poderemos iniciar essa primeira parte da lição. Deus, nosso Pai, mais uma vez nós te agradecemos porque temos motivo para isso, Senhor, e sempre teremos. Não porque merecemos, mas porque Tu é bom, porque a Tua fidelidade nos acompanha até aqui. Mesmo nesse tempo de crise, nós temos provado do Teu amor, do Teu cuidado. O Senhor não tem nos abandonado um dia sequer. O Senhor tem cuidado de nós, tem abençoado a nossa casa, a nossa família. E eu quero Te agradecer, Senhor. Sabemos que tudo isso vai passar e que nós possamos aprender, Senhor, com tudo aquilo que está acontecendo. Que o Teu Santo Espírito nos conduza a fazer a Tua vontade nesse tempo, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, que possa ser um tempo de reflexão, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento, porque esse é um tempo propício, Senhor, para nós refletirmos a cada dia. Fica conosco, nos abençoa, nos dá entendimento acerca dessa lição, que possa ser um compartilhar, Senhor, da Tua palavra diretamente no nosso espírito. Assim nós te oramos, te pedindo perdão em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Então, perdão, estou com... lição 11, irmãos, falando sobre Estevão, né? Eu quero ler o primeiro parágrafo, que vai dizer assim: Estevão, em grego, significa riqueza ou coroa. É um dos personagens bíblicos mais destacados no Novo Testamento. O seu discurso é mais longo do livro de Atos. Sua vida e trabalho são destacados em Atos 6 e 7. Sua perseguição e morte são mencionadas também em Atos 11, 19, 22, 20. Então inicia-se a história de Estevão, não a sua vida cristã, né? Mas inicia-se a historicidade da vida de Estevão a partir do capítulo 6. E o interessante é que esse homem de Deus, ele vai começar a ser evidenciado na palavra de Deus dentro de uma dificuldade. E qual era a dificuldade? Estava havendo uma dificuldade na igreja primitiva de que estava havendo um cuidado maior para com as viúvas judias e não com as viúvas gregas. Então houve ali uma discussão e os apóstolos reúnem toda a igreja e pedem que eles escolham homens capacitados, homens cheios do Espírito, para que pudesse trabalhar nessa área, né, de cuidado. E é nesse campo aqui Estevão aparece. E o interessante é que Estevão, existe uma qualificação dada a Estevão. Se você ler no capítulo 6, você vai ver que Lucas, que escreve o livro de Atos, ele dá uma qualidade assim bem peculiar para Estevão. Ele diz assim: Estevão, homem cheio do Espírito Santo. Então você vê que a qualificação de Estevão era uma qualificação imprescindível para a vida cristã, que é um servo de Deus, uma serva de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Então, para o serviço cristão, a importância de nós ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? Ser cheio do Espírito Santo é você ser conduzido pelo Espírito Santo. A sua vontade não sobrepor a vontade de Deus através do Espírito Santo. É quando você consegue negar a sua vontade e fazer a vontade de Deus. Então você entende e compreende na leitura da palavra a vontade de Deus e você a coloca em prática no seu dia a dia. A sua carne vai sempre combater contra o teu espírito, a tua carne vai sempre combater contra a vontade de Deus.
E uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela consegue dizer não para a sua carne e dizer sim para aquilo que a Bíblia ensina quanto à vontade de Deus. Então Estevão, ele agrega na vida dele essa qualificação, ser cheio do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É ser conduzido pelo Espírito Santo. É não fazer a sua própria vontade, mas fazer a vontade de Deus. Assim como Jesus, que veio à terra para morrer por nós, levar sobre si os nossos pecados, quando ele está orando em agonia, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a sua vontade. Porque Jesus, enquanto encarnado nessa terra, ele estava cheio do Espírito Santo e ele não fazia a sua vontade. Você vê que ele, quando ele olha, ele diz: se possível for, passa de mim esse cálice. A humanidade de Jesus grita, mas logo, a sua vida cheia do Espírito o conduz à vontade plena de Deus, e ele diz: todavia seja feita a tua vontade. Então, ser cheio do Espírito Santo é você ser obediente à vontade de Deus. E aonde, pastor, eu encontro a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada. Você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, ali o Espírito Santo te ensina, te orienta acerca da vontade de Deus, e aí você, cheio da palavra, cheio do Espírito, você obedece aquilo que a Bíblia ensina, e não aquilo que é a tua vontade humana, e nem aquilo que é ditado aqui no mundo, mas você faz aquilo que Deus quer. Isso é ser cheio do Espírito Santo. Estevão era assim. Uma outra coisa interessante é que não foi Estevão que se apresentou e se colocou diante daquela necessidade como solução. Estevão foi apontado pela igreja como um homem capaz de desenvolver aquela função de diaconia. Você vê que Estevão não se autocandidatou. As pessoas viram, a igreja, os irmãos daquela época, eles viram Estevão, no seu testemunho diário, um homem que reunia as qualidades para desenvolver o ministério diaconal. Então você vê que o nosso testemunho, ele fala mais do que as nossas palavras. Estevão provavelmente estava vivendo a sua vida no corpo, sendo um homem de Deus, tratando as pessoas com amor, evidenciando a ação do Espírito Santo na vida deles. E quando surge essa necessidade, e os apóstolos reúnem a igreja e mandam que a igreja escolhesse esses homens, automaticamente a igreja se volta, os irmãos se voltam para Estevão e falam assim: aquele homem ali, pelo seu testemunho diário, ele tem toda a qualificação para desenvolver no nosso meio esse serviço diaconal, essa diaconia. Então, que coisa linda, irmãos, quando o nosso testemunho diário, sem pretensão, sem querer mostrar nada para o pastor, sem querer mostrar nada para ninguém, mas vivendo uma vida na plenitude do Espírito, as pessoas que estão ao nosso redor, elas percebem o quanto Deus está agindo em nós e através de nós. Foi isso que aconteceu. Então Estevão, ele é um personagem marcante, porque ele não toca trombeta dizendo que ele é um homem cheio do Espírito Santo. Ele não faz uma autopropaganda de si, ele não se autocandidata. Mas, na verdade, as pessoas veem nele essa ação poderosa do Espírito Santo, e um homem que estava fluindo nos dons do Espírito Santo, a ponto da igreja enxergar e notar. Então, isso fica um ensinamento para mim, para você, é que quanto mais próximo de Deus, quanto mais íntimo de Deus, a nossa vida vai exalando o bom perfume de Cristo, vai exalando essa ação do Espírito Santo, e aí nós nos tornamos úteis no corpo de Cristo, na igreja local. A nossa vida passa a ser uma vida útil na igreja local. E quanto, irmãos, eu te digo, quanto as nossas igrejas estão precisando de homens e mulheres com essa capacitação do Espírito Santo, para que não seja necessário somente o pastor chamar, mas o próprio pastor enxergar e a própria igreja enxergar
que o irmão fulano de tal, que a irmã fulana de tal tem um testemunho tão maravilhoso. É evidente na vida desse irmão, dessa irmã, uma capacitação do Espírito, e que essa irmã pode ser convidada a desempenhar um trabalho na igreja que vai ajudar no caminhar da igreja, na evangelização, para compor o corpo ministerial da igreja. Quanto isso tem sido importante, quanto isso tem sido necessário. Então aqui desenvolve a vida de Estevão, esse homem cheio de Deus, cheio da unção de Deus, né? E aí a gente começa aqui nas qualificações de Estevão. A primeira qualificação que é colocada aqui na página 51 é idoneidade moral. Mas eu queria falar algo com você nessa questão antes. O autor da revista vai destacar em Estevão uma qualidade moral, uma idoneidade moral. Só que eu quero te dizer que o Evangelho de Cristo Jesus, ele não é um conjunto de regras morais, não. O Evangelho de Cristo Jesus não é transformar você somente moralmente, não. O Evangelho de Cristo Jesus é de dentro para fora. Ele te transforma o teu ser, ele te liberta dentro do teu ser. E a partir de então, né, o Espírito Santo que habita na vida de um salvo, de uma pessoa que foi liberta, ele vai trabalhando nas ações morais dessa pessoa. Mas se uma pessoa que não nasceu de novo quiser viver de maneira moralmente correta, ela não vive. Tem muita gente que não nasceu de novo, mas que tem uma vida moral, né, correta. São pessoas que prima e busca viver uma vida moral correta. Só que essa pessoa que não nasceu de novo, nem da água, nem do Espírito, como Deus fala para Nicodemos, essa pessoa não adianta ela viver de maneira correta, não adianta ela viver moralmente correto, que isso não leva ela para o céu. O que leva ela para o céu, o que salva ela, é a ação do Espírito Santo convencendo essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então, que nós possamos entender que o Evangelho não é um conjunto de regras morais. O Evangelho é transformação de vida, é a salvação de Deus, na pessoa do Espírito Santo vindo habitar dentro de nós, transformando a nossa vida. E a partir de então, o Espírito Santo vai trabalhando sim na nossa vida moral. Correto? Mas Estevão, como já era um homem salvo, já era a habitação do Espírito Santo, ele desenvolve cada vez mais esse lado moral que fica evidenciado, claro, no meio de uma sociedade corrupta, no meio de uma sociedade imoral. Aqueles que vivem uma moralidade gerada pelo Espírito, eles acabam se evidenciando no meio da multidão. Então Estevão desenvolve essa questão moral, mas não é algo próprio dele, é uma ação do Espírito Santo que ensina que ele deve viver uma vida moral correta. E aí vai dizer assim, Estevão tinha boa reputação, uma moral irrepreensível, pois sua vida era reta e santa, um modelo para a igreja dos nossos dias. Então essa vida moral de Estevão fazia com que ele fosse um referencial, né? Essa vida rendida ao Espírito Santo faz com que Estevão seja um testemunho tanto fora da igreja para os gentios, quanto dentro da igreja para os irmãos. A vida de Estevão inspira as pessoas que convivem com ele. Então você vê o quanto isso é importante, quanto nós como igrejas do século XXI estamos precisando de viver essa plenitude do Espírito para que a nossa vida, não só com palavras, mas com ações e no nosso dia a dia, nós possamos evidenciar essa ação do Espírito que faz com que as pessoas tenham o prazer de estar próximo de nós. Uma outra questão importante, e aí vem a aplicação. A aplicação vai dizer, hoje todos os cristãos devem preocupar-se em praticar a vida cristã de maneira irrepreensível.
E aí usa o texto de Filipenses 2,15. Correto? Uma outra questão, aqui um outro tópico, é o conhecimento da palavra. Então, Estevão agregava em si essas qualificações. Primeiro, idoneidade moral, né, que era gerada pelo Espírito Santo. E uma segunda questão importante na vida de Estevão, ele tinha conhecimento da palavra de Deus. E vai dizer, Estevão conhecia profundamente a palavra. O seu discurso é uma linda apresentação da história da salvação em defesa ousada da fé cristã na presença de seus acusadores. Diante do Sinédrio, ele foi questionado pelo sumo sacerdote se as acusações feitas contra ele eram verdadeiras. Sua resposta não representou uma tentativa de se livrar da perseguição ou do sofrimento. Pelo contrário, foi uma magnífica confissão de sua fé em Cristo Jesus. Ou seja, quando ele está sendo questionado quanto à sua fé, ele poderia dar uma desculpa e dizer, não, eu me enganei, não é isso que eu quero dizer. E para resguardar a sua vida, ele poderia negar a sua fé. Mas pelo contrário, Estevão, cheio do Espírito Santo, ele dá um testemunho de fé diante dos seus acusadores, diante daqueles homens que já haviam matado Jesus, né? Diante dos homens que já haviam crucificado Jesus, e provavelmente Estevão estava diante do seu último discurso, porque logo após, incitado à multidão, né, por homens malignos, incitado a multidão a apedrejar Estevão. Mas mesmo assim, Estevão, correndo risco de vida, ele mantém o seu testemunho de fé, ele confessa que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida e ele segue em diante. Então, essa qualificação do Espírito Santo. E aí vem dizer aqui, vai dar o esboço, né, desse discurso de Estevão. E aí vai dizer aqui, o discurso de Estevão tem 3 partes principais. Ele vai falar sobre os patriarcas, ele vai falar sobre Moisés, ele vai falar sobre o tabernáculo e o templo, né? Mas o momento que culmina na morte de Estevão é quando Estevão acusa, né, a liderança religiosa de Israel de ter feito a mesma coisa que os pais. Quando ele fala os pais, ele está falando daqueles homens que viveram no tempo dos profetas, no Antigo Testamento, né, onde os profetas eram levantados para falar da parte de Deus, e eles matavam, perseguiam os profetas. Então Estevão está dizendo assim, olha só, vocês estão fazendo a mesma coisa que os seus pais fizeram, ou seja, que os nossos descendentes fizeram. E aí, o tópico 3 aqui vai falar sobre o apedrejamento. Logo veio a resposta furiosa do povo ao apedrejá-lo. Então, você vê que Estevão está vivendo essa vida na plenitude do Espírito, ele está vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, e há sempre a oposição. Quando a gente procura viver de acordo com a palavra de Deus, o inferno se levanta. Isso aí é até redundante dizer isso para você, porque é uma máxima da vida cristã, sermos combatidos contra o mal, quando a gente luta para viver o bem diante de Deus. Então, que Deus te abençoe nessa primeira parte, que Deus te dê graça, te dê paz, te dê tranquilidade nesse tempo de quarentena, que você possa viver, mesmo nesse tempo turbulento, você possa viver a paz de Cristo. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.